A imoralidade sexual é um tema recorrente nas escrituras sagradas, sendo frequentemente abordado como uma conduta que desvia o ser humano dos propósitos divinos. De acordo com a Bíblia, a imoralidade sexual engloba todas as práticas sexuais que ocorrem fora dos parâmetros estabelecidos por Deus, ou seja, fora da união matrimonial entre o homem e uma mulher. Isso inclui o adultério, a fornicação, a prostituição, a homossexualidade, o incesto, a bestialidade, dentre outros pecados do ramo ou da área sexual. Neste vídeo vamos tratar um pouco sobre essas questões e dar alguns conselhos para se proteger da imoralidade sexual. O apóstolo Paulo adverte: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, porém quem peca sexualmente, peca contra seu próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Essa passagem ressalta a gravidade desse tipo de pecado, que não apenas afeta a alma, mas também o próprio corpo, que é considerado o templo do Espírito Santo. Pastor, e aqueles pecados que eu não venço de jeito nenhum? Muitos me perguntam: pastor, há 2, 3 anos, 5 eu estou caindo nesse mesmo pecado. Como é que faz? Qual que é o pecado? Toda vez que eu vou no meu quarto e ligo o computador, eu caio com pornografia. Eu oro jejum, Deus não me confere graça para vencer. Querido, há casos que a causa de você cair não é porque você é ímpio, não é porque você não converteu, não é porque você é sujo. Há casos que você vai ter que erradicar a causa desse pecado. Você vai ter que tirar. Olha o que Jesus diz: se o teu olho te faz pecar, ora para ele não fazer pecar. Jesus não disse isso. Se a tua mão te faz pecar, põe uma luva, ora por ela, pinga colírio no olho, passa esmalte. Se o teu olho faz pecar, neste caso, este tipo de olho aí tem que arrancar. Se a tua mão te faz pecar, tem que cortar. O que significa? Vou dar um exemplo. Vamos começar falando sobre as tentações da carne e a natureza humana. A natureza humana é marcada por uma constante batalha entre os desejos da carne e as orientações do espírito. São Paulo escreve aos Gálatas: pois a carne deseja um que é contrário ao espírito, e o espírito um que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro. Essa luta interna evidencia a necessidade de vigilância e fortalecimento espiritual para resistir às tentações que surgem. Então, como se libertar dos pecados? Para alcançar a libertação dos pecados relacionados à imoralidade sexual, algumas práticas são fundamentais. Primeiro, fugir das ocasiões de pecado. Evitar situações que possam levar à tentação é essencial. A Bíblia orienta: fujam da imoralidade sexual, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Isso implica em afastar-se de ambientes, companhias ou conteúdos que possam incitar os desejos inadequados. Segundo, fortalecer a vida de oração. A oração constante aprimora o indivíduo de Deus e fortalece o espírito para resistir às investidas da carne. A intimidade com o Senhor proporciona discernimento e força para superar as fraquezas. Terceiro, praticar a disciplina e a mortificação. O que seria isso? Exercitar o autocontrole em áreas diversas, como na alimentação ou no uso do tempo, contribui para o domínio próprio. Se não te mortificais, nunca serás uma alma de oração nenhum. O ideal se torna realidade sem sacrifício. Quarto, buscar aconselhamento espiritual. Procurar a orientação de líderes espirituais ou conselheiros para oferecer suporte e estratégias eficazes para lidar com as tentações e promover uma vida de santidade. Agora vamos falar sobre uma questão interessante, que são os pecados voluntários e involuntários. Como o pastor, por exemplo, Paulo Júnior falou, mesmo quando você se converte, você ainda tem os desejos da natureza humana, não só nas áreas sexuais, como também na área da inveja, da arrogância,
da soberba. Muitos cristãos, mesmo depois de convertidos ao Evangelho, eles ainda têm aquela natureza humana, o pavio curto, por exemplo, a raiva, a ira, a inveja. Tudo isso mora no coração de todo ser humano. Ele peca até mesmo involuntariamente contra qualquer pessoa e contra si mesmo. Ele tem desejos pecaminosos, peca mentalmente, tem ira, tem raiva, tem ódio, inveja, rancor de várias pessoas, e tudo isso são sinais da natureza humana pecaminosa que está inserida em nosso ser, em nosso coração. Aí você pode se perguntar, como assim está inserida em nosso ser, em nosso coração? Desde que nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, o pecado foi dominado, ou melhor, o ser humano foi dominado pelo pecado. Ele se tornou escravo, pois por um só homem o pecado adentrou no mundo. Então todos aqueles têm a natureza humana com tendências, pois ele está na condição de pecador. Tem tendências a cometer qualquer pecado. Todos os ingredientes para pecar, como raiva, inveja, ódio, cobiça, ambição egoísta, pecados do lado da imoralidade sexual, estão intrínsecos no coração do ser humano. Todos nós temos esses ingredientes para pecar, ou seja, temos a tendência devido a essa condição. Então aí se manifestam os pecados voluntários e involuntários. Então o homem era moralmente justo, moralmente perfeito, para ele não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem então viola essa única lei e o pecado entra em toda a criação. E o pecado é como um vírus. Para entender, talvez poderia ter exemplos melhores. Imagina quando um vírus entra em um computador. Ele não destrói o computador, não explode, mas ele corrompe o sistema, ele deteriora, ele não funciona mais daquela mesma forma. Assim aconteceu com o homem, ele se corrompeu. E com o pecado veio as maldições. A primeira maldição veio sobre a serpente. A segunda maldição veio sobre a mulher, com dores dará à luz os teus filhos. E a terceira maldição recai sobre o homem e sobre a terra. Essa é a condição do ser humano devido ao primeiro pecado de Adão e Eva, nossos primeiros pais. Os pecados voluntários e involuntários, é importante distinguir entre pecados que a gente chama de voluntários, aqueles que a gente pratica por vontade própria, e os involuntários, que já estão na nossa carne, até por pensamento. Os pecados voluntários são aqueles cometidos com plena consciência e deliberalidade, deliberadamente, enquanto os involuntários ocorrem sem intenção ou por ignorância, pois todos estamos vendidos ao pecado. No entanto, ambos requerem arrependimento e busca pelo perdão divino. A palavra de Deus nos assegura, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Ou seja, a luta contra a imoralidade sexual e as tentações da carne é uma realidade na caminhada cristã. Contudo, com a graça de Deus é possível vencer essas batalhas ao buscar uma vida de oração, disciplina e afastamento das ocasiões de pecado. O cristão fortalece seu espírito e honra a Deus com seu corpo, vivendo de acordo com os princípios divinos. Bom, amigos e amados irmãos, espero que você tenha compreendido sobre essas questões do pecado da nossa natureza humana, que é cruel e terrível. Que você possa se fortalecer e anotar aqui essas dicas que a gente deu, que é muito importante, pois você está, no caso, na condição de pecador ainda. Você foi justificado ao aceitar Jesus Cristo, mas está no processo de santificação, não é santo ainda. Está vivendo em um mundo caído, com várias tentações, um contexto totalmente pecaminoso, e você é um pecador que tem aqueles pecados involuntários que peca todos os dias, e também, vez ou outra, alguns mais, outros menos, os pecados voluntários, que você tem que se arrepender e também pedir perdão a Deus. Se tem algum tipo de vício, com o tempo, com oração, com o jejum e também com o estudo da palavra, a pessoa vai aos poucos se recuperando e moldando a sua mente. Então tudo é um processo, nem sempre é da noite para o dia, e no caso, para falar a verdade, não é da noite para o dia. Que Deus possa abençoar você grandemente. Fiquem todos com Deus. Se inscreve no canal, ativa o sino, pois nosso objetivo é pregar o Evangelho de Jesus Cristo.
da maneira mais simples e pura para que todos possam se libertar. Se inscreve no canal, ativa o sino, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.